Meus caros amigos e amigas, são 19 horas e 30 minutos. Vamos retomar aqui a nossa live sobre as perguntas de hoje. Vou dar um tempo para ver se o nosso sinal realmente chega até vocês, para nós continuarmos aqui essa nossa live. Interrompi porque o nosso sinal ficou muito fraco, caiu, e agora quero ver se a gente consegue retomar, ok? Vamos lá, em nome de Jesus, vamos continuar o nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, humildemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder de Deus, precipitai no inferno a Satanás com todos os espíritos malignos que andam por este mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guardes, me governe, ilumine. Amém. Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da Igreja, do auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como exército em ordem de batalha, tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo, Senhora, em nossas angústias, lutas, tentações e aflições, defende-nos do inimigo e na hora de nossa morte acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, estamos aqui retomando a nossa live sobre as perguntas que chegaram pelo YouTube e pelo Facebook, ok? Vamos em frente. Essa é a luta do cristão, não desanimar, né? O Catecismo da Igreja, quando fala da oração, fala do combate da oração, né? É claro que o inimigo de Deus quer impedir que a evangelização aconteça, né? Mas é na força da oração que a gente tem que perseverar, né? Se não conseguirmos fazer o programa agora, eu vou voltar mais tarde. Volto às 8 horas, volto às 9 da noite, até que a gente consiga fazer essa live, tá certo? Muito bem. A primeira pergunta de hoje, eu já tinha começado a responder, da Andressa. Ela fala que gostaria de fazer uma pergunta. Algumas pessoas criticam o Vaticano, dizendo que a Igreja Católica é muito rica, que o Vaticano tem um banco e que poderia ajudar mais os pobres, etc. Eu já tinha dito que o Vaticano, a Igreja foi realmente muito rica. Até 1870, a Igreja tinha um pedaço da Itália. Era o Estado Pontifício, que começou praticamente lá por volta do ano 500, foi oficializado, né, pelo pai de Carlos Magno, Pepino Breve, por volta do ano 750, mais ou menos. Mas todo esse Estado Pontifício, que tinha muitas cidades, tudo isso foi tomado da Igreja no ano de 1870, quando houve a Guerra de Unificação da Itália com Vítor Emanuel II, e o Papa Pio IX, para não derramar sangue, ele assinou a rendição, né? E foi tudo tomado da Igreja à força de bala, de armas, né? A Igreja foi roubada, podemos dizer claramente. A Igreja ficou só com um pedacinho de terra, que é o Vaticano, que tem apenas o quê? Meio quilômetro quadrado. A Igreja tinha 40 mil quilômetros quadrados, hoje ficou com meio quilômetro quadrado. Não dá nem para descer um avião no território do Papa. E o Papa é o chefe de Estado. O Vaticano é um país, podemos dizer assim. Claro que é um país sui generis, um país que fica dentro de uma cidade, mas tem total independência, que foi aprovado no Tratado do Latrão, em 1919. E no Tratado do Latrão, o Papa ficou proibido de vender qualquer coisa do Vaticano, né? Porque foi um acordo ali com o Estado do Vaticano. Então, essa história de que a Igreja poderia vender os seus bens para ajudar os pobres, balela. Quem não conhece a história da Igreja não sabe essas coisas, entende? O orçamento do Vaticano é uma coisa irrisória comparado com qualquer país, e o Vaticano tem déficit, né? Então é preciso estudar essa questão com mais cuidado. Infelizmente as pessoas não sabem dessa realidade. Bem, a pergunta da Silmara Jerônimo, ela coloca o seguinte: professor, como o senhor citou o Leonardo Boff, eu gostaria de falar de algo que ele deixou de forma explícita no Twitter, dizendo que o Papa Francisco é da teologia da libertação desde 72 e que ele vai mudar a Igreja
no que os seus predecessores não o fizeram. E sendo socialista, vai fazer as reformas necessárias para ajudar a tirar essa mentalidade retrógrada, preconceituosa e antiquada da igreja conservadora da cabeça dos católicos, e assim ajudar na abertura de mente dos cristãos em geral. Fale-nos sobre isso, por favor, pois o senhor é uma pessoa ilibada e moralmente confiável para nos instruir em meio a tantos fatos deturpadores da verdade. Deus o abençoe e Maria o proteja. Obrigado, Silmara. Bom, Silmara, com relação ao teólogo Leonardo Boff, veja, é um teólogo que foi suspenso pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI, foi proibido durante um ano de ensinar como teólogo católico e acabou deixando o sacerdócio, se uniu com a sua secretária. Sabe, e essa questão de dizer que o Papa Francisco é da teologia da libertação, não é verdade. Eu nunca vi alguém da teologia da libertação, um padre, um bispo, falar tanto da espiritualidade, da oração, do combate ao demônio. Eu nunca vi. Eles não falam. A teologia da libertação, sobretudo marxista, é uma teologia que só fala do social, do político, do econômico, da libertação terrena. Não fala do céu, não fala da espiritualidade, não fala da oração, como o Papa Francisco fala. Não é verdade que o Papa Francisco seja da teologia da libertação. E outra coisa, que ele vai mudar a igreja, né, que recebeu dos seus predecessores, João Paulo II, Bento XVI, mentira. O Papa não mudou nada. O que o Papa mudou? A única coisa que o Papa mudou até hoje de doutrina da igreja foi um item do Catecismo da Igreja Católica, onde ele diz que a igreja não aceita a pena de morte em nenhum caso. É a única coisa que o Papa mudou. O Papa não mexeu em nada. As reformas todas que o Papa está fazendo no Vaticano, a reforma da Cúria e outras coisas, são coisas que todos os papas fizeram. Sabe, essa questão de acusar o Papa de comunista, acusar o Papa de herege, acusar o... são blasfêmias. São blasfêmias. O Papa é o vigário do Cristo na Terra. Eu vou fazer uma live especial sobre isso, vou colocar no YouTube, né, falando dessas coisas que estão chamando o Papa de comunista, de herege, de... Pelo amor de Deus, nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Não concordo com nada disso. Já falei aqui e eu repito. Bom, mas vamos tratar desse assunto numa live depois especial, porque aqui no programa de hoje eu tenho muitas perguntas, não daria tempo. Diliane Giordani, professor, onde encontro o documento onde o Papa Bento explica o que é a teologia da libertação. Diliane, eu acho que se você entrar no site do Vaticano, entrar lá no Papa Bento XVI, né, eu penso que você pode encontrar ali. Né? Agora, existe 2 livros onde tem essa posição dele. Eu publiquei esse livro, Teologia da Libertação, né, onde o primeiro capítulo é exatamente o que o Papa Bento XVI explica sobre a teologia da libertação, que ele fala, eu vos explico a teologia da libertação. Nesse livro aqui, que é da nossa editora Cleofas, e aí eu coloco nesse livro também uma série de outros artigos de cardeais e de bispos sobre a teologia da libertação. Não tem nenhum artigo meu, ok? São só uma compilação de bons artigos que eu fiz para as pessoas entenderem o que é a teologia da libertação, certo? Márcio Lopes, e sobre a posição da Pachamama dentro da Basílica de São Pedro, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ô Marcos, eu tenho a dizer o seguinte, o Papa, quando perguntaram para ele sobre a Pachamama, um ídolo, o Papa falou, para mim não é ídolo, para mim é simplesmente um símbolo da Amazônia. Ora, se o Papa não olhou para aquela imagem da Pachamama como um ídolo, ele não praticou idolatria. Porque idolatria é você olhar para um ídolo e adorar esse ídolo como Deus. O Papa não fez isso. Ok? Ele simplesmente disse, é um ídolo. No ídolo não, é uma imagem. Né? Eu também, eu preferiria que essa Pachamama não tivesse ali. Mas, por outro lado, eu acho que nós não podemos dizer que o Papa se tornou um idólatra, um herege por causa disso. Não, na cabeça dele, uma imagem de alguma coisa lá da Amazônia. Acabou. Porque adoração, idolatria, é uma questão de foro íntimo.
Se você admite no seu coração que aquilo é um Deus e você adora, aí você está praticando idolatria. Caso contrário, não. Entende? O que eu posso dizer é isso. O Márcio Lopes ainda pergunta o seguinte: Francisco disse que Jesus Cristo fracassou na cruz. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ô Márcio, eu tenho a dizer o seguinte: o Papa falou isso sim. Mas ele falou, vamos ter que entender a palavra do Papa. O que eu acho que acontece, gente, é que as palavras do Papa são muito deformadas, são muito mal interpretadas, especialmente a imprensa aproveita. Sabe, quando Cristo morreu, realmente foi um fracasso para os apóstolos. Os apóstolos ficaram desesperados, acabou tudo, o nosso chefe morreu. Humanamente falando, foi um fracasso. Sim, zombaram dele na cruz. O sacerdote, doutor, você não é o Messias? Então desce da cruz. Né? O outro mau ladrão lá, né? Dizendo para ele, você desce da cruz, tira daqui também. Ou seja, a morte do Cristo na cruz, humanamente falando, foi um fracasso. Só que Deus usou esse fracasso humano para libertar a humanidade. E ele ressuscitou. É isso que o Papa quis dizer. O Papa não quis dizer que foi um fracasso, que acabou em fracasso. Não. O Papa quis dizer que foi um fracasso que acabou numa vitória. Entende? É isso. Temos que entender as palavras do Papa. Né? As pessoas não entendem bem o que o Papa fala e leva para o lado mal. Bruno Zambon, professor, nossa alma, quando morremos, ela terá um nome no céu? Ô Bruno, a nossa alma, eu penso que vai ser o próprio nome que a gente tem aqui, porque o nosso nome é dado no batismo. É o nome que nós recebemos ao nos tornar filho de Deus pelo batismo. Então a nossa alma, o Apocalipse fala de um nome que só Deus conhece, escrito naquela pedrinha branca. Né? Isso nós não sabemos dizer o que é. Que nome será esse? Será um outro nome que Deus vai nos dar? Não sei. Agora, o nosso nome, a igreja venera os santos com o nome que os santos têm. Né? Muito bem. Leonardo Alves, professor, tem uma pergunta. Ultimamente estou ando frequentando missas tridentinas. Posso só frequentá-las em vez da missa nova? Ô Leonardo, não existe missa nova. Eu sei que você quer dizer que é a missa em português, a missa depois do Concílio Vaticano II. A missa é uma coisa só. Se você assiste a missa tridentina ou assiste a missa em português, tem a mesma validade. Fique tranquilo. Okay? Agora, eu pergunto só uma coisa, será que na missa tridentina você entende tudo que está sendo rezado em latim? O importante na missa, para que a gente possa assistir bem a missa, eu falo assistir porque os documentos da igreja falam em assistir à missa, não se assuste com isso. Se você pegar o Código de Direito Canônico, Catecismo da Igreja, fala em assistir à missa. Quem celebra é o padre. Mas tudo bem, isso aí é o menos importante. A missa tridentina é válida, o Papa Bento XVI abriu tranquilamente, né? E nunca foi proibido. Nunca foi proibido. Né? Marisa Oliveira, professora, a igreja reconhece as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje? Marisa, oficialmente ainda não. O Papa Bento XVI criou uma comissão que está estudando. Essa comissão já deu sinais favoráveis, mas não deu ainda um reconhecimento assim definitivo dessas aparições de Medjugorje. Eu creio que essa confirmação virá. Eu creio, agora vamos esperar a palavra da igreja. Eu estive ali 3 vezes em Medjugorje e eu vi sinais de salvação, de santificação, de milagres ali. Vamos aguardar. A igreja, ela é lenta porque ela é sábia. Né? A Marisa ainda pergunta o seguinte: o senhor pode me esclarecer de onde veio a mulher de Caim? Se a humanidade começa ali com Adão e Eva. Ô Marisa, nós não podemos entender a Bíblia como um livro de história, nem de etnologia, de raças. Quem é esse Caim e esse Abel que estão aí? Eles viveram lá, quando começou a humanidade, 2, 3, quem sabe milhões de anos atrás? Não. O Gênesis, ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Provavelmente na corte ali de Salomão ou de rei Davi, onde havia os escribas, os doutores ali. Ele escreveu nossa história para mostrar o quê?
para mostrar que depois que entrou o pecado na história da humanidade, com Adão e Eva, o pecado se tornou abundante. Então nós temos a questão do Caim que mata Abel, temos a questão de Sodoma e Gomorra, temos a questão da Torre de Babel e por aí afora. Né? Quem é que Caim se casou? Na cabeça do escritor sagrado, no tempo de Caim já tinha muita gente. Tanto assim, você vê lá o Caim dizer para Deus, agora eu vou caminhar por aí, vão me matar. Deus disse que se alguém matar Caim, vai ser vingado 7 vezes. Ou seja, na mentalidade do escritor sagrado, ele não estava preocupado de narrar lá na origem da humanidade, não só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Não. Para ele já existia a humanidade. Ele toma aí como um exemplo. Eu estou colocando essa explicação aqui, que bons teólogos, como Dom Estevão Bittencourt, né, colocava. Né? Eu até escrevi um livrinho, que eu chamei de Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento, esse livrinho aqui, né? Onde eu coloco aqui com quem se casou Caim. É uma das questões. Né? Veja que quando o escritor sagrado conta a história de Caim e de Abel, ele fala que Caim era agricultor e Abel era pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva, não existia nem pastor nem agricultor. O que você percebe que o escritor sagrado contou essa história de Caim e Abel de alguém do tempo dele, onde já havia pastores, já havia agricultura, que lá na origem da humanidade não existia. Você entendeu? Então, com quem que Caim casou? Com uma mulher, que no tempo dele já existia muitas mulheres, que não é um personagem lá. Agora, então, o que é importante na história do Caim e de Abel? Não é você querer tirar daí um dado histórico, um dado geográfico, um dado etnológico. Não, é você tirar o seguinte: um irmão matou um irmão. Depois que o pecado entrou na história da humanidade, a inveja entrou. E um irmão mata um irmão. Mais do que um homicídio, foi um fratricídio. Você entendeu? Essa explicação quem dá, né, é exatamente Dom Estevão Bittencourt, nas suas, né, um homem de uma capacidade extraordinária. Muito bem. A pergunta agora do Rubi Pereira, professor. Eu queria saber se o batismo significa a consagração a Deus. O Rubi, mais do que consagração, o batismo significa uma pertença a Deus. O batismo faz com que a gente volte a ser filho de Deus, porque nós perdemos a filiação divina no paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Esse expulso do paraíso significa o quê? Abandonados por Deus. Rompeu-se a relação com Deus. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. Cristo vai nos buscar, morre na cruz, paga o preço do nosso pecado. E cada um que é batizado é mergulhado na morte e na ressurreição de Cristo. Ou seja, morre para o pecado, morre para o cativeiro do demônio e renasce nos braços de Deus. Então torna-se de novo filho de Deus, torna-se herdeiro do céu, torna-se membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Então é mais que uma consagração, é uma pertença a Deus. É se tornar membro do Cristo, membro do corpo de Cristo. São Paulo fala, né, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 28, São Paulo fala: vós sois membros de Cristo, cada um de sua parte é um dos seus membros. É muito especial ser membro do corpo de Cristo. Né? Santo Agostinho dizia: o Christus totus, ele é a cabeça e nós os membros. Ok? Mas também pode ser olhado como uma consagração, mas é muito mais que uma consagração. José Aldo, professor, por que a TV Nossa Senhora de Fátima ataca tanto o Papa Francisco? Essa TV Nossa Senhora de Fátima é do professor Emílio. Não conheço essa TV, vi alguns vídeos no YouTube onde eles fazem sérias críticas ao Papa Francisco. Olha, eu só quero dizer o seguinte: não concordo com essas críticas. Eu já disse que eu vou fazer um vídeo aqui só sobre isso, porque eu ando muito assustado de ver muita gente falando mal do Papa, chamando o Papa de, como eu já falei aqui, chamando o Papa de herege, chamando o Papa de comunista, chamando o Papa isso, chamando o Papa daquilo. Meus irmãos, o Papa é o vigário de Cristo na Terra. Eu quero só lembrar uma coisa aqui. Na história do rei Davi,
Antes do rei Davi se tornar rei, o rei era Saul. E Saul era um homem indigno, queria matar Davi de qualquer jeito. Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não quis matá-lo, porque Davi dizia para os seus, né, ele é ungido do Senhor. Não se toca no ungido do Senhor. E quando mataram Saul, o emissário que veio trazer a notícia para Davi, todo alegre, cantando, nós matamos Saul, Saul está morto. Davi mandou matar o sujeito que trouxe a notícia. Era aquele costume naquela época, aquelas coisas. Porque matou o ungido do Senhor. Agora eu pergunto a você, quem mais do que o Papa é ungido do Senhor? Ninguém. O Código de Direito Canônico diz que o Papa não pode ser julgado por ninguém, nem por um concílio ecumênico. Agora nós vamos ficar aqui, especialmente nós leigos, chamando o Papa de herege, chamando o Papa de comunista, chamando o Papa disso, chamando o Papa daquilo. Meus irmãos, que temeridade. Abra os olhos. Você está se pondo contra o ungido do Senhor. Santa Catarina de Sena, naquele livro dela, Os Diálogos com Deus, Deus dizendo para ela, não julgue um sacerdote meu. Deixa comigo. Deus dizendo para Santa Catarina de Sena, nos diálogos, ora, se Deus pede para não julgar nem condenar um sacerdote, porque é um ungido do Senhor, e o Papa? Muito menos o Papa. Então, realmente, eu não aconselho acompanhar essa linha de raciocínio que está acontecendo. Realmente, sabe, o Papa Francisco é um homem de 83 anos, um homem que anda pelo mundo inteiro, carregando o peso da sua idade, faz discursos maravilhosos, condena o aborto, condena a eutanásia, condena a pena de morte, condena essas famílias alternativas, condena a ideologia de gênero, não revogou nenhum dogma da igreja. A única coisa que ele mudou, já falei, foi um pequeno parágrafo do catecismo da igreja, que não altera nada dogmaticamente. Não, gente, pelo amor de Deus. E eu fico triste que muito católico está sendo influenciado por essa onda de bater no Papa. E muita gente vem perguntar para mim, e o Papa Francisco? O que você acha do Papa Francisco? É o Papa da igreja. Eu não vejo uma rebelião de cardeais contra ele, eu não vejo uma rebelião de bispos contra ele. Você sabe me levantar o nome de algum bispo aqui do Brasil que ataca o Papa Francisco aí na mídia, ou nos seus discursos, nas suas homilias? Eu não conheço nenhum. De mais de 500 bispos que tem no Brasil. Bom, é preciso ter cautela. Anália dos Santos. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para eu não me perder aqui. Boa tarde, professor. Boa noite, professor. Eu convivo com o meu esposo há 30 anos, mas não somos casados na igreja, por isso eu não posso confessar e nem comungar, pois o mesmo nunca quis e nem quer casar e eu não quero mais intimidade com ele. O que devo fazer para ter os sacramentos da Santa Igreja? Pois eu desejo ardentemente receber o corpo de Cristo, pois eu temo que o tempo está muito curto. Por favor, me responda. Obrigada. Bom, eu vou dizer a você o que o Papa João Paulo II colocou, Anália. É o seguinte, um casal de segunda união, ou um casal que vive aí, na mesma situação de segunda união, um casal que vive junto, mas não receberam o sacramento do matrimônio, eles, não é? Se não tiver como se separar, porque já tem filhos e tal, né? Se quiserem receber a confissão e a Eucaristia, tem que viver como irmãos. Viver como irmãos. Suspender toda a vida sexual e toda intimidade. Não é só o ato sexual, qualquer intimidade. Irmãos não tem intimidade de um ficar beijando o outro na boca, coisa desse tipo. Não tem, né? Então, eu penso que se você... né? Se você está dizendo aqui na sua pergunta que você não quer mais intimidade com ele. Se vocês viverem como irmãos, então sugiro que você procure um sacerdote, conte isso para ele, faça uma confissão, confesse aí, né, o fato de vocês terem vivido 30 anos aí juntos, sem casamento, porque isso é uma situação irregular, de pecado. Confesse isso, peça perdão
E se o padre autorizar, então você passe a comungar, certo? Essa é a colocação que o Papa João Paulo II colocou no documento dele, Familiares Consórcio, em 1980. Marinês Amati. Olá, professor Aquino, salve Maria, salve. Uma pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana pode ser padrinho de crisma de um adolescente que será crismado na Igreja Católica Ortodoxa? Meu esposo recebeu um convite e agora fiquei na dúvida se ele estará cometendo um pecado ou não, caso aceite o convite. Bom, o que a igreja proíbe, o Marinês, é a gente receber os sacramentos na igreja ortodoxa, embora os sacramentos sejam válidos, porque eles têm a sucessão apostólica. Agora, aí você está dizendo que a pessoa vai ser padrinho de crisma, mas não vai receber o sacramento. Então, em princípio, eu acho que pode. Eu estou falando em princípio porque eu nunca li isso daqui no Código de Direito Canônico, não tem essa colocação, né? Então eu penso que, na minha opinião, pode. Agora, sugeriria uma coisa para você ficar bem tranquilo, mais apoiado do que na minha palavra apenas, pergunte para o seu bispo. Pergunte para o bispo, né, se pode. Eu tenho a impressão que ele poderá dizer sim. Não sei, né? Não tenho uma resposta assim absoluta para isso. Natan Calisto, professor, existe diferença entre pecado grave e mortal? Não, para a igreja o pecado grave é pecado mortal. Tem o pecado venial, pecado leve, e tem o pecado grave e pecado mortal. Porque o pecado mortal é aquele que mata a graça de Deus na nossa vida, ou seja, a ação de Deus na nossa alma. Corta. É o pecado grave, ok? Pecado mortal. O Natan Calisto pergunta também, professor, poderia me explicar as diferenças entre missa nova, missa em latim, missa tridentina? Gente, não existe missa A, B, C. Missa é uma coisa só. A missa é a celebração, a presentificação do sacrifício do Cristo na cruz, que torna-se presente, porque as ações de Cristo são teândricas, quer dizer, elas não se esgotam no tempo. E isso nós oferecemos ao Pai. O sacrifício perfeito, o cálice da salvação. Ok? Agora, se a missa é celebrada em latim, em português, com esta ou aquela, isso não muda a validade da missa. A missa que a Natan está chamando de missa nova, é a missa que a Igreja autorizou desde o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, onde a Igreja passou a autorizar a missa feita na língua vernácula de cada país, ou seja, para nós em português. A missa tridentina é a missa que era celebrada lá em latim, com o padre de costas para o povo e voltado para o altar, né? Veja, meus irmãos, nós não podemos duvidar das coisas da igreja. Não podemos duvidar. A igreja não proíbe que se celebre a missa, né, tridentina. A missa tridentina é a missa do Concílio de Trento. É a missa que foi, vamos dizer assim, legitimada no Concílio de Trento por volta de 1560, por aí. Ok? Um outro Concílio Vaticano II, que tem a mesma validade do Concílio de Trento, autorizou a missa no vernáculo. Meus irmãos, o bom cristão não duvida da igreja. Roma locuta causa finita, dizia Santo Agostinho. Roma falou e encerrou a questão. Se o Papa Paulo VI, junto com o Concílio Vaticano II, aprovou a missa em português, ponto final. Nenhum Papa depois dele questionou isso. Nem Paulo VI, nem João XXIII, nem João Paulo I, nem João Paulo II, nem Bento XVI. Ok? Então, há uma missa lá em latim do Concílio de Trento, que é chamada missa tridentina, e há a missa que o pessoal fala, a missa de Paulo VI. Não é de Paulo VI, é do Concílio Vaticano II, que tem a mesma validade. Católico não duvida da igreja. O católico que duvida da igreja, vamos deixar isso aqui bem claro, deixa de ser perfeitamente católico. Ok?
Perguntas do Facebook. Eduardo Jorge. Bom dia, professor. Bom dia. A pergunta dele veio de dia, né? Boa noite. Gostaria de saber o que é Monsenhor e qual a diferença entre padre e Monsenhor. Ô Eduardo, padre é todo aquele que recebeu o sacramento da ordem. Padre é quem chama de sacerdote ou presbítero. É a mesma coisa. O Monsenhor é um padre, ou um presbítero, ou um sacerdote, que recebeu um título da igreja, um título, assim, honorário. Como tem outros títulos, né? Entende? Então, não é um posto de hierarquia na igreja, não. É um título assim de honra. Eu recebi, por exemplo, do Papa Bento XVI, né, um título de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, né? Veio até uma espada que está aqui na minha parede aqui. É um título de honra, né, que não me dá direito nenhum hierárquico dentro da igreja, de dar ordem para ninguém na igreja, nada disso, entendeu? Dá alguns privilégios, por exemplo, no meu caso, né? Eu não sei dizer exatamente quais são os privilégios que um Monsenhor tem. Mas, por exemplo, no meu caso, Cavaleiro da Ordem, eu sei que, por exemplo, se eu quiser assistir missa no altar, eu posso assistir. Mas nem faço isso. Se eu quiser ir lá no Vaticano assistir missa lá do lado do altar, eu não quero, não preciso disso, né? Então é título de honra apenas, certo? Silvano Rodrigues. Gostaria de fazer 3 perguntas. Vamos lá. Lá na Bíblia, Jesus fala: tudo que pedir em seu nome eu darei. Eu venho pedindo há 15 anos e ele nunca realizou o que eu peço para ele. Veja, Silvano, São Pedro também fala, que a gente pede, e Jesus fala que ele vai atender tudo, né? Desde que esteja de acordo com o desígnio de Deus, com a vontade de Deus. Quando Jesus fala assim: tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou dar. Senhor, eu quero ficar rico. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou mesmo, Senhor, eu quero ficar livre dessa doença. Por que às vezes Deus não atende? Ele sabe por quê. Porque aquilo não é o melhor para mim. Lembra de São Paulo? São Paulo diz lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que para que ele não ficasse vaidoso, porque ele teve a visão do terceiro céu, Deus colocou na carne dele um espinho. Eu tenho um espinho na carne. E São Paulo diz que pediu ao Senhor 3 vezes que o livrasse desse espinho. E essa é uma coisa que incomodava muito São Paulo. Parece que era uma doença grave que São Paulo tinha, tipo de uma malária, coisa desse tipo assim, que o derrubava, né? Pedi 3 vezes, o Senhor disse não, basta-te a minha graça. E São Paulo fala por quê? Para que eu não caísse no perigo da vaidade. Então, meus irmãos, temos que pedir. Pedir sempre, pedir sem cessar, como fez Santa Mônica. Pediu 20 anos a conversão de Agostinho, mas conseguiu. Agora, Deus dá a hora que for melhor para nós. Entende? Então, essa colocação de Jesus: tudo que pedir ao Pai no meu nome, eu darei. Tem que olhar o resto da Bíblia. A igreja não interpreta uma verdade religiosa em cima de um versículo só. Não, a igreja olha a Bíblia inteira. Ok? Segunda pergunta do Silvano. Ele fala assim: Silvano, continue rezando, continue pedindo. É o que eu falo para você. Depois ele coloca assim: e por que é difícil ser salvo, como fala a passagem da porta estreita? Bom, porque a gente, para ser salvo, tem que fazer uma opção por Deus. Para fazer uma opção por Deus, a gente tem que lutar contra a gente mesmo. Jesus fala que são os violentos que conquistam, arrebatam o reino de Deus. Não é violento com os outros, é violento consigo mesmo. Que violência é essa? É a violência que você faz contra os seus pecados. A violência que você tem que fazer contra a sua soberba, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, né? A sua prepotência, a sua ganância, a sua luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, manter uma vida de oração que não é fácil, né? Enfim, a luta contra o mal é a porta estreita. Quem larga
se entrega na vida do pecado, entra pela porta larga, abandona Deus, aí não vai se salvar. É isso, você entendeu? O céu é uma conquista. São Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Procurai a salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Busca a salvação com oração, com penitência, com a luta, com a eliminação do pecado na vida. Tem a salvação uma conquista. Olha, meus irmãos, aqui na terra, para conseguir uma coisa boa, a gente faz tanto sacrifício. Para comprar uma casa, você faz tanto sacrifício. Para comprar um carro, você faz tanto sacrifício. E para comprar o céu, não quer fazer sacrifício? O carro dura 10 anos. A casa dura 50 anos. E o céu? O céu é uma eternidade de um gozo infinito. São Paulo fala, olhos humanos nunca viram, ouvidos humanos nunca ouviram e coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você entendeu? Se para você conseguir um diploma de professor, médico, engenheiro, você faz das tripas do coração, como o povo diz, para comprar um carro, uma casa, se casar, e para ganhar o céu, você quer de graça? Não, tem que entrar pela porta estreita, é isso aí. Mas é uma alegria entrar por essa porta estreita, porque sabe, as coisas que você conquista sem luta, sem sacrifício, não tem valor. Não tem valor. As coisas que dá gosto da gente ter, as coisas que a gente lutou com sacrifício. Entendeu? E por que as pessoas de hoje não conseguem ser santos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e vários outros? Ora, o Silvano, tem gente que é santo sim, igual a Madre Teresa, viu? A gente que não conhece. É claro que são pessoas, eu diria assim, especiais, que responderam à graça de Deus com uma profundidade tremenda. Há pessoas santas, sim. Não tenha dúvida, não. Toda hora a igreja está canonizando gente aí. É que a gente não conhece. São pessoas que receberam a graça de Deus e corresponderam à graça de Deus. E nós temos que pedir essa graça a Deus para nós também. Paulo da Silva, professor, boa noite. Porque hoje não se fala tanto do inferno como se falava antigamente. Me recordo que os padres, os mais antigos, falavam que se não levássemos uma vida em santidade, não iríamos para o céu, e sim para o inferno. Hoje vejo muitos padres dizendo que todos serão salvos. Daí não é isso que a igreja ensina. O catecismo da Igreja Católica, se você pega lá a partilha lá do versículo 1000, mais ou menos, no catecismo, no parágrafo 1000, fala do inferno. O inferno é dogma de fé, o inferno existe. Quem quiser viver com Deus, como nós falamos aqui, entrando pela porta estreita, vai viver com Deus. Quem não quiser, vai viver sem Deus. Esse viver sem Deus é uma frustração absoluta. Porque nós somos feitos por Deus e para Deus. Então, é o inferno. É dogma de fé. Agora, se a igreja coloca isso como dogma de fé, nenhum padre pode dizer que o inferno não existe, que todos serão salvos. Então, para que a ascese? Se todos serão salvos, para que eu vou confessar, comungar, ler a Bíblia todo dia, ir à missa todo dia, rezar o texto, fazer penitência? Se todo mundo vai ser salvo, seu padre, então vamos para a gandaia. Vamos para a gandaia. Se está todo mundo salvo, então eu estou fazendo papel de bobo. O que São Paulo fala na carta dele aos Coríntios? Se é só para esta vida que eu amo Cristo, eu sou o mais infeliz dos homens. Estou fazendo papel de bobo. Sabe, essas pessoas que dizem assim, todo mundo vai ser salvo, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Esquece que Deus é justo. Esquece que Deus é justo. Porque o Cristo morreu na cruz, meus irmãos. Porque Deus é justo. A justiça de Deus cobrava da humanidade o pagamento do preço do pecado da humanidade. Como nenhum homem podia pagar esse preço, então Deus veio pagar esse preço. Deus veio satisfazer a justiça divina.
E Deus permitiu que o Filho padecesse na cruz, para que o pecado do homem fosse perdoado. É justiça. Aí está a misericórdia de Deus, que por compaixão de nós que estávamos perdidos, a misericórdia de Deus manda o seu Filho. Mas para quê? Para cumprir a justiça. Deus podia dizer assim, não, a humanidade está toda perdoada, acabou, vai cada um para casa aí, ó, não tem que Cristo se encarnar, nem sofrer, nem nada. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não cumpra, não faça a minha vontade, Pai. Ô meu filho, você no seio da Trindade pediu para se encarnar, para salvar a humanidade. Então salve essa humanidade. E o Cristo bebeu o cálice da dor até o fim. É isso aí. Né? Eu não entendo como é que alguém possa fazer pregação desse tipo. Não entendo, porque não é o que está no catecismo da igreja, não é o que está na doutrina católica. As pessoas não gostam que fale de inferno, mas o inferno existe. Pelo menos diz o catecismo que o inferno existe. E o catecismo fala que não é Deus que empurra ninguém para o inferno, não. A pessoa que se joga no inferno, a pessoa que decide, né, uma aversão a Deus radical e vai viver sem Deus. Existe isso. Tem gente que não quer saber de Deus. Paciência. Bom, Carlos Antônio Campos, minha pergunta. Sou irmão do Santíssimo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de Barroso, Minas Gerais. Estou sempre falando no meu Facebook e nas pastorais que participo que a oração sem ação pode nos levar para o céu. Mas antes vamos passar muito tempo no purgatório, pois fazemos pouco ou quase nada de atos concretos. Exemplo, não vejo as pastorais da minha paróquia ajudando o asilo que fica ao lado da paróquia. Não vejo os rostos dos irmãos e ministros da Eucaristia levando a comunhão no único hospital da cidade. E só eu e mais um senhor, estou errado em ficar falando ou devo me acomodar, fazer minha parte e eles que se entendam com Deus depois. Obrigado. E olhe, compartilhe todas as suas lives e a meditação diária do Evangelho. Ô Carlos Antônio, deixa eu tomar um pouco d'água aqui que eu já te respondo isso. Carlos Antônio, em primeiro lugar, faça a tua parte. Né? Se você é ministro da Eucaristia, irmão do Santíssimo, faça a tua parte. Você e Deus. Agora, na medida do possível, ô Carlos, com jeito, com caridade, leve essa sua questão para o pároco. O seu pároco, então o seu vigário, temos aqui um hospital que falta atendimento para as pessoas. Por favor, mande os ministros da Eucaristia lá. Ou nós temos aqui um asilo de velhos precisando de apoio, de ajuda. Padre, vamos fazer uma ação social, entende? Mas faça com amor, faça com jeito. Não adianta chegar a ficar brigando com todo mundo, não é por aí. São Francisco de Sales, doutor da igreja, me ensinou uma coisa que eu tenho como lema de vida. O que você não pode mudar por amor, não tente mudar de outro jeito, que não vai dar certo. Só o amor constrói. E o amor significa isso mesmo, paciência, caridade, empenho. Entende? Não se exaspere não, faça o que for possível. Job Xavier Leme, professor Felipe, o Catecismo da Igreja Católica diz que aqueles que são de segunda união não podem e não devem exercer funções na comunidade, como então o padre da paróquia pôde autorizar uma senhora que está nessa situação em nossa comunidade. Ô Job, o que o Catecismo da Igreja fala, lá no parágrafo 1650, 1651, é o seguinte, que as pessoas de segunda união não devem exercer certas atividades eclesiásticas. Não devem exercer certas atividades, algumas. Ele não fala todas. E ele não fala quais. Quais que pode e quais que não pode. Está aqui, ó, eu vou até pegar o catecismo aqui, quero ler, né? Está aqui, ó, bem claro, se você pegar aí o parágrafo 1650 do catecismo, ele coloca isso assim, ó, né? Essas coisas têm que ser bem colocadas para não deixar dúvida, né? Então,
Peço só um instantinho da sua paciência para eu colocar isso aqui, parágrafo 1650, está aqui, 1650, está aqui, olha, ele fala assim: pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Mas quais são essas responsabilidades? O catecismo não fala. Então, o que eu penso? Quem tem que decidir na diocese o que uma pessoa de segunda união pode ou não pode fazer na igreja é o bispo. O bispo pode dizer, você pode participar de oração ou não pode, você pode participar, fazer palestra ou não pode, se você pode fazer leitura na missa ou não pode, você pode participar do ministério de música ou não pode. O bispo é que tem que decidir, já que o catecismo não fala quais são essas responsabilidades. Então tira essa dúvida com ele, certo? Muito bem. Débora de Deus, como lidar com a ingratidão das pessoas? Ando meio revoltada com tanta ruindade no coração das pessoas. O Débora, isso sempre existiu, sempre vai existir. Pessoas revoltadas, pessoas frustradas, que são pessoas ingratas. Entrega tudo para Deus. Você sabe por que Santa Teresinha é representada com uma porção de rosas na mão assim? Ela dizia que essas rosas ela jogava para Jesus. O que é se jogar para Jesus? Toda ofensa que ela recebia, toda ingratidão que ela recebia, ela jogava para Jesus. Senhor, eu te ofereço. Como mortificação, como penitência, te ofereço. Por isso que daí surgiu aquela novena Santa Teresinha, novena das rosas, né? Então o que eu sugiro a você é o seguinte: ofereça para Deus essa ingratidão. Não pague o mal com o mal, não pague ingratidão com ingratidão, não pague ódio com ódio, não pague olho por olho, dente por dente. Não faça isso. Não é o caminho. Entende? Ofereça a Deus. Reze por essas pessoas. Entendeu? E, sabe, eu gosto de lembrar isso, aquela gotinha de água que o padre põe no cálice da missa. O padre põe o vinho no cálice, depois pega uma gotinha de água só. Aquela gotinha significa o quê? A nossa humanidade unida com a divindade de Cristo. Essa gota d'água significa tudo aquilo que você oferece para Cristo de sacrifício. Doença, orações, penitências, ingratidões, entregue para o Senhor. Isso vai ser misturado com o sangue de Cristo. Isso vai virar sangue de Cristo para a sua salvação e para a salvação de muita gente. Não se desespere, não. Muito bem. O que mais que tem aqui? A pergunta. Deixa eu só entrar na ordem aqui para ver se eu não estou pulando nenhuma pergunta. Está aqui agora a pergunta do Juliano Joaquim. Professor, feliz ano novo. Feliz para você também, Juliano, e para todos vocês que me acompanham. Queria muito fazer teologia em minha cidade. E aqui tem PUC, Pontifícia Universidade Católica. Quero conhecer mais sobre as coisas de Deus. Parece que falta algo e tudo me leva à teologia. Pessoas próximas a mim falam que teologia não vai me levar a ganhar dinheiro e ter uma profissão depois de 4 anos. Fico triste, pois elas só pensam no dinheiro. O senhor poderia informar onde que a teologia pode ser aplicada? Pois pretendo, num futuro, formar pessoas na igreja e fora dela em sala de aula. Ô Juliano, bonito que você quer fazer teologia, faça teologia. Deixe o futuro na mão de Deus. Você, como teólogo, pode dar aula nos colégios, aula de religião. Você pode dar aula nas universidades. Você pode dar aula nos cursos de teologia. Não? Pode. E você pode fazer... Eu tenho um amigo que ele fez teologia e, ao mesmo tempo, ele fez letras. Então, ele dá aula, por exemplo, de português, de literatura e dá aula de teologia também. Então, é possível fazer algo mais além da teologia, entende? Então, se Deus coloca no teu coração esse desejo profundo, faça. É um dom de Deus, né? Os dons de Deus são irrevogáveis, diz São Paulo, né? Gislene Oliveira, professor, estou acompanhando as lives há 3 semanas.
Gostaria de saber como compreender a vontade de Deus, como um cristão deve ouvir a Deus e perceber como viver de acordo com a vontade de Deus, como discernir. Obrigado. Gislene, eu pensei muito nisso na minha vida, por isso mesmo eu até escrevi um livro, esse livro aqui, Como Fazer a Vontade de Deus. Eu escrevi porque eu pensei muito nisso, né? Primeira coisa para fazer a vontade de Deus, aqui tem muitas coisas que eu coloco aqui, muitas coisas, né? Como é que os santos fizeram a vontade de Deus? O que eles faziam para fazer a vontade de Deus? Primeira coisa é rezar, pedir a Deus, né? Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque fazer a vontade de Deus, acima de tudo, é uma graça. Peça a Deus essa graça. E toca a vida para frente. Santo Afonso de Ligório dizia que o importante, ele falava para a gente fazer a vontade de Deus, são duas coisas importantes. Primeiro, querer o que Deus quer. Primeiro é fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer é você obedecer os mandamentos da lei de Deus, viver segundo aquilo que a igreja nos ensina. Já é muita coisa. Independente da sua profissão, independente se você é casado ou não é casado, fazer a vontade de Deus. Se eu sou casado, o que Deus quer de mim como casado? Ser um bom pai, um bom esposo, educar meus filhos na fé. É a vontade de Deus. Se eu não sou casado, eu sou solteiro, viver como solteiro, sem vida sexual, sem nada. Não é? Trabalhando na minha profissão, trabalhando na igreja. E Deus vai te iluminando. Quando você diz para Deus, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, como Nossa Senhora diz, Deus vai te conduzir. Entende? Se você quiser uma reflexão um pouco mais profunda, que aqui não dá tempo de eu fazer, né? Pode, quem sabe, ler esse livro, Como Fazer a Vontade de Deus. Né? É da nossa editora Cleofas. Quem quiser entrar e conhecer os meus livros, são mais ou menos 100 livros, além das coleções pequenas, né? Entra aí, loja.cleofas.com.br, ok? E tem outras coisas que você vai poder conhecer também. Bom, continuando aqui com a pergunta agora do Mauro Lúcio Souza. Professor Felipe, por que a lista dos 10 mandamentos da Igreja Católica está diferente do que está escrito no Êxodo? Êxodo 21 até 17. Ô Mauro, Santo Agostinho foi quem escreveu os 10 mandamentos, como a Igreja coloca. O que Santo Agostinho fez? Santo Agostinho pegou todo o ensinamento moral do Antigo Testamento e do Novo Testamento e escreveu os 10 mandamentos. E a Igreja aprovou. Com a infalibilidade que a Igreja recebeu de Cristo sobre doutrina, a Igreja aprovou. Então, os 10 mandamentos de Moisés, eles são mais de Santo Agostinho, da Igreja, não é da Igreja, não é de Santo, é da Igreja, né? Feito pela Igreja. Eles são mais abrangentes. Tanto assim que toda a terceira parte do catecismo da Igreja é em cima dos 10 mandamentos, da moral católica. Ok? Porque a moral católica não é só aquela lá do Antigo Testamento, ela foi iluminada pelo Evangelho. Então Santo Agostinho fez a síntese do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Antigo Testamento não tinha o Sermão da Montanha. Ora, a constituição do Reino de Deus são as bem-aventuranças, que não tinha lá no Antigo Testamento. Então os 10 mandamentos são muito mais abrangentes, entende? Do que simplesmente o Êxodo 20, que a Igreja também colocou dentro dos mandamentos. Ok. Ronan Wanda. Bom dia, professor, bom dia, boa noite. A Igreja Católica Apostólica Romana, qual era o outro nome que ela tinha antes? Bom, a primeira vez que apareceu o nome de Igreja Católica, né, foi com Santo Inácio de Antioquia, por volta do ano 100. Foi a primeira pessoa que usou essa expressão, Igreja Católica. Católica vem do grego católico, que quer dizer universal. Igreja enviada ao mundo inteiro. Por isso que ele colocou esse nome numa das cartas que ele escreveu, Igreja Católica. Apostólica, porque a igreja é fundada em cima dos apóstolos, né? Cristo escolheu os apóstolos, fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos. E romana, porque a igreja tem a sua sede em Roma. Por isso. Agora, qual é o nome que a igreja era chamada antes? No primeiro século,
quando a igreja era perseguida lá pelos judeus, os judeus chamavam de a seita do caminho. Para eles era uma seita. Né? Depois que apareceu o nome de cristãos, lá em Antioquia, lá por volta do ano 50, então chamavam a igreja de a seita do caminho, ou o caminho. Até que Santo Inácio de Antioquia, né, começou a chamar de Igreja Católica. Ana Paula Oliveira, professor, após a consagração da Santíssima Eucaristia, vem o momento da saudação da paz. Gostaria de saber se é obrigatório ter a saudação da paz e por que colocaram ela após a consagração, que deveria ser um momento de profunda adoração e silêncio. Não seria mais oportuno se fosse no início da missa, pois sinto que atrapalha muito e distrai as pessoas na hora do Cordeiro de Deus. Muitas pessoas dispersas, se cumprimentando enquanto o padre eleva o corpo de Cristo e reza a oração. E após a missa também não é bom, pois devemos fazer ação de graças após comungar. Ana Paula, isso vem na reforma litúrgica que o Concílio Vaticano II fez. E o Concílio fez as coisas muito bem feitas. Acontece que essa saudação da paz é mal feito. O que tinha que ser feito? Primeiro, quem explica isso direitinho é o documento Redemptionis Sacramentum do Papa João Paulo II. É apenas um cumprimento a quem está do lado, sem sair do lugar. E o sacerdote deve esperar, não tem que rezar o Cordeiro de Deus, não tem que fazer nada. Na hora desse tal abraço da paz, o cumprimento da paz, qual é a finalidade? Veja bem, vamos entender a finalidade. A finalidade não é fazer reconciliação com ninguém, não. O documento explica muito bem. Não é fazer reconciliação. Reconciliação você vai fazer lá fora. Se você brigou com alguém, tem que pedir perdão. Ali não vai dar tempo. É um gesto de unidade, porque nós vamos todos comungar. Então a comunhão é comum união, é unidade. Então o gesto que eu faço de desejar a paz de Cristo para o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, só é o que reza. Esse negócio de sair andando na igreja, vai lá no altar, o padre desce do altar, não pode. Não pode cantar nenhuma música no abraço da paz. Está escrito no documento Redemptionis Sacramentum, está escrito no Missal Romano, só que o povo não lê essas coisas. Se fizesse direitinho como a igreja manda, a paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, meu irmão, em unidade, vamos receber o corpo de Cristo, a comum união. É isso o sentido. Não tem que misturar isso com oração do Cordeiro. Não, todo mundo para. Quando terminou, o padre continua. Infelizmente as pessoas não leem os documentos da igreja. Lúcio Júnior, professor, o senhor está escrevendo um livro sobre São João Paulo II? O Lúcio, já escrevi, já acabei de escrever. Não é um livro muito grande não, mas é um livro que eu achei interessante de escrever. Já existe previsão de lançamento? Olha, eu estou com 2 livros na frente para lançar e não é fácil lançar livro, não fica caro, sabe? Então eu tenho a impressão que ainda vai aí uns 2 meses na fila até eu lançar esse livro de João Paulo II. Né? Agora, existe livro de João Paulo II de outros autores, tá? Se você não quiser esperar o meu, leia de outros autores, tá certo? Vilela Catarina, além de entregar a comunhão, o ministro da Eucaristia, o ministro da Sagrada Comunhão pode purificar os vasos e fazer a distribuição das hóstias? Bom, se o padre autorizar, ele pode fazer. Essa purificação dos vasos. Normalmente é o sacerdote que deve fazer, ou o diácono. Não é um papel exclusivo do ministro. Eu nunca vejo nas missas aqui, na nossa catedral aqui, fazer isso, não. É um papel do sacerdote e do diácono fazer isso. Né? Agora, distribuição das hóstias, eu não sei qual é o sentido que você está falando de distribuição das hóstias. Se é separar em várias âmbulas, eu penso que isso aí também é papel do sacerdote e do diácono.
Jaqueline Tereza, comunhão em duas espécies pode ser distribuídas também pelos ministros da Eucaristia? Pode. Quais cuidados se deve ter quando a comunhão é em duas espécies? Muito cuidado. Sobretudo para que o sangue de Cristo não caia no chão. Então a igreja prescreve o quê? É preciso usar a patena. Que é a patena? A patena é aquele prato de dourado que se coloca embaixo aqui do queixo da pessoa. E o ministro molha. Ele é que molha a hóstia no sangue e coloca na boca da pessoa. A pessoa não pode pegar na mão. E nem ela pode pegar a hóstia da mão do ministro e ela molhar no vinho. Não pode. O que está prescrito na Redemptione Sacramento é o ministro molha, tinge, né, a hóstia no sangue de Cristo e coloca na boca da pessoa e a patena aqui embaixo, porque se pingar o sangue de Cristo, pinga na patena e não cai no chão, o que seria uma profanação do sangue de Cristo. Onde é que você pode ler esse documento? Redemptione Sacramento. Eu escrevi um livro que eu chamei de Para Entender e Celebrar a Liturgia. Eu transcrevo esse documento inteiro e transcrevo também as normas do missal romano, que diz como é que a missa tem que ser celebrada direitinho. O nome do livro é Para Entender e Celebrar a Liturgia. Alessandra Patrícia, como proceder após a abertura do processo de nulidade matrimonial e seu esposo tentar uma reconciliação? Ô Alessandra, como fazer com o processo de nulidade? Acompanhar o processo, né? E agora você coloca aqui, e seu esposo tentar uma reconciliação. Se ele tentar a reconciliação, se vocês quiserem uma reconciliação, suspenda o processo. É muito fácil, é só você ir lá no tribunal, olha, quero suspender o processo. Vamos nos reconciliar, não queremos mais. E é exatamente isso que a igreja espera, a reconciliação. Ok? Muito bem. Antes que saia a sentença, peça o cancelamento do processo. Edgar Leandro da Silva, salve Maria, salve Maria. Em nossa diocese há um projeto sobre a iniciação à vida cristã. Mas o que seria isso exatamente? Por exemplo, iniciação à vida cristã é a preparação para receber, bom, primeiro o batismo, só que o batismo já é criancinha, mas é a preparação para primeira comunhão, confissão, ok? E a crisma, né? Iniciação cristã, basicamente, é o batismo, né, a confissão e a Eucaristia. É uma preparação para isso. Basicamente, a primeira comunhão, que vem depois do batismo, junto com a confissão. GC Nascimento. Bom dia, professor. O que a igreja diz sobre a reencarnação? E se João Batista era a reencarnação de Elias? O GC, a igreja é totalmente contra a reencarnação. Porque está escrito muito claro na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito exatamente assim. Está determinado que cada um morra uma única vez. E em seguida vem o juízo particular diante de Deus. Está determinado que cada um morra uma única vez. Acabou, não tem esse negócio de voltar. Eles não acreditam em reencarnação. Agora, João Batista era a reencarnação de Elias? Não era. Veja bem por que não era. Quando na transfiguração, quem que apareceu para Jesus? Elias e Moisés. Ora, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, João Batista vem depois. Então, quem tinha que aparecer ali na transfiguração era João Batista e Moisés. Aparece Elias. Ou seja, Elias não virou João Batista. Não, entendeu? É a prova de que não há reencarnação. Vitor Hugo da Silva, para a Igreja Católica, qual foi o primeiro evangelho escrito? Ô Vitor Hugo, a Igreja tem um pouco de dúvida. Ou Mateus ou Marcos. Um bispo chamado Papias de Hierápolis, lá no ano 130, ele fala dos dois evangelhos. Né? Até eu tenho aqui nesse livro que eu publiquei, a Sagrada Escritura, volume 2 da Escola da Fé, eu tenho aqui, por exemplo, né, sobre o Evangelho de São Mateus, no ano 130, o bispo Papias de Hierápolis, na Frígia, região da Ásia Menor,
que foi uma das primeiras a ser evangelizada pelos apóstolos, diz assim: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Está lá na obra de Eusébio, né? História da Igreja, no número 3. E o mesmo Pápias, ele fala do Evangelho de Marcos, ele fala assim, Eusébio também lá, morreu no ano 130, então lá no primeiro século, ele diz assim, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Bom, então, a Igreja entende que esses evangelhos devem ter escrito por volta do ano 50, 60, por aí. Bom, Marcos escreveu lá em Roma, né, as pregações de São Pedro. E Mateus escreveu na Palestina, ele que era judeu, em hebraico. Pode ter sido em épocas parecidas, agora é difícil saber quem escreveu primeiro. Há uma certa dúvida sobre isso. O que importa é que os dois são evangelhos canônicos. Tem aqui a pergunta do El Ré, um sacerdote que se casou apaixonado por uma mulher e depois se arrepende, ele pode pedir a nulidade? Não, o sacramento da ordem nunca será cancelado. O que ele pode fazer, se ele não quer mais exercer o sacerdócio, ele pode pedir ao Papa, né, ser liberado das funções de sacerdote. Pode, entende? Mas ele continua sacerdote. Tanto assim, que um sacerdote que recebeu a autorização do Papa para deixar o sacerdócio, o ministério e se casar, ele, num caso de extrema necessidade, ele pode confessar alguém. Ele pode dar unção dos enfermos para alguém. Uma pessoa, por exemplo, que está morrendo, não tem ninguém para confessar, ele pode confessar a pessoa, porque ele continua sendo sacerdote. Cláudia Aparecida só escreve para dizer parabéns a todos por esse grupo. Que bom, Cláudia. Paulo Henrique e Adriele Cristina, como fazer uma boa oração pessoal? Ô, Paulo Henrique, olha, já estou com mais de 1 hora de conversa aqui. Eu quero só recomendar para você um livrinho. Qual é a importância da oração? Aqui você vai aprender bastante coisa. Infelizmente, Paulo, eu não estou com tempo de fazer uma boa explanação. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esse assunto. Ok? Vou colocar no YouTube, para quem quiser seguir. É só entrar lá, Professor Felipe, aqui no canal do YouTube. Vai estar daqui um dia lá uma reflexão durante uma meia hora sobre oração. Espere que nós vamos fazer isso daí. Desculpa, Paulo, eu não te dou uma resposta agora com mais profundidade, porque o assunto é longo. Muito bem. Josefa Costa, professor Felipe, Caim e Abel nasceram antes ou depois do pecado original? Todo mundo nasceu depois do pecado original. Francisca Araújo dos Santos, professor Felipe, boa noite. Sempre quando rezo, sinto dificuldade de rezar bem. E aqui ela pede orientação também sobre a oração. Francisco, eu falo para você a mesma coisa que eu falei para o Paulo Henrique. Vou fazer uma live inteira sobre oração, ok? E aqui a pergunta da Helenita Lopes da Silva, professor, a paz. Tem previsão de quando se inicia novas turmas para as aulas da Escola da Fé? Helenita, eu estou com dificuldades para retomar, eu penso que aí, provavelmente, aí mais para frente, talvez lá fevereiro, março, é só que a gente tem a condição de retomar, por causa das dificuldades que eu estou tendo de outras atividades. Célia Cota, professor, é pecado pegar a hóstia com a mão ou tem que tomar de joelho? Qual seria certo? Célia, a igreja autoriza pegar a hóstia na mão, fazer, né, um trono com a mão, deixar o ministro colocar a hóstia na mão. Não deve pegar a hóstia como fazendo da mão uma pinça, está bem claro no manual da igreja. Recebe a hóstia na mão, aí você pega na sua mão e comunga. A igreja autoriza isso no Brasil, então não é pecado. Agora, quem quiser tem o direito de comungar na boca e, se quiser, tem o direito também de comungar de joelho. Isso tem documento muito claro da igreja sobre isso, eu tenho no meu computador, posso até mandar para as pessoas que quiserem. E ninguém pode alterar isto. O documento da igreja fala que ninguém, nem padre, nem bispo,
pode alterar o direito da pessoa que quiser comungar na boca ou comungar de joelho. Está escrito no documento. Ok? Agora, comungar na mão não é pecado. Quem disser que é pecado não está seguindo a orientação da igreja. Meus amigos, chegamos aqui ao final, né? Eu gostaria de mostrar outras coisas aqui, mas o nosso tempo já vai longe, né? Rapidamente eu quero só mostrar o seguinte, uma coleção, né? Curso bíblico, que são 40 horas de curso bíblico gravados em CD, né? Ou melhor, 100 horas, não são apenas 40 horas. 40 horas é o curso que eu fiz sobre o Catecismo da Igreja Católica, explicando o Catecismo em 40 horas, ok? Tenho também um curso de História da Igreja em 100 horas, analisando os 20 séculos da história da Igreja, ok? E tenho um curso também sobre família, que eu falo aqui desde namoro até a viuvez. Esse curso aqui são 25 horas gravados, né, em áudio, é só áudio, CD para você ouvir, ok? Esses cursos todos estão em promoção na editora Cleofas com 50% de desconto, ok? Quem tiver interesse pode entrar aí no site loja.cleofas.com.br ou então temos o nosso telefone, que é 12, o prefixo 12, 3152 6566. 3152 6566. Meus amigos, muito obrigado por vocês que me acompanharam até agora, mais de 1 hora de conversa. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.